Um pouco a respeito da construção civil, porque a construção civil tem uma característica importante, que você não tem um ambiente de trabalho confinado, detalhado, todo estabelecido. O ambiente ele se modifica dia a dia, né? Então isso é um complicador. Outra área importante de acidente de trabalho, eu queria que o doutor Flávio depois falasse um pouco, é a questão do agrotóxico na agroindústria hoje, que está avançando bastante, principalmente não só na questão de segurança do trabalho, mas de meio ambiente. E um outro ponto, questão cultural nesses três aspectos, a construção civil, a agroindústria e a coleta de lixo. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos na coleta de lixo em Salvador, era chefe de estação de segurança do trabalho e medicina, e a questão cultural com a pessoa é complicado você lidar com fazer segurança com as pessoas que não têm o costume de participar em treinamento, não tem a visão da importância que é um treinamento, acha que já sabe tudo porque aprendeu a amarrar uma bota de segurança, isso é um complicador. E quando eu trabalhei nessa empresa pública, a empresa de Salvador, do município, eram muitos acidentes, você falava, e as pessoas, eles próprios negligenciavam a própria segurança. Exatamente. Por conta de, às vezes, um pagamento do adicional de insalubridade. Cansei de ser questionado, mas eu ganho insalubridade é para correr o risco, é para andar descalço, é para não ter a proteção. Isso é um complicador muito grande. Então, né? Tem o debate você atropelado. E na agroindústria tem esse problema também. Eu tive a oportunidade de trabalhar, é complicado você dar todo o material, mas ele usa um produto que no momento que o produto tem, a gente teve o BHC, que foi proibido, eu me lembro no interior, o pessoal usava BHC para matar piolho. O cara não espirrava, não tossia, não ficava vermelho. Ele não acreditava que aquilo fizesse mal em alguma idade mais posterior de sua vida, né? Então, essa visão, eu costumo dizer aos meus alunos que a gente tem, sem querer falar em religião, mas São Tomé é um pouco culpado com segurança. O cara tem que ver para crer, né? E no produto químico tem esse detalhe absurdo, né? na agroindústria, que o produto químico muitas vezes não tem uma ação imediata, tem uma ação retardada, vai fazer um efeito deletério mais adiante, eles não acreditam nessa possibilidade. As doenças, que o senhor falou do pessoal que coleta lixo, e as doenças do lixo hospitalar, tem uma pessoa até que está com uma ação, não sei se você sabe, Flávio, porque ele contraiu a hepatite C, né, o contato com a agulha, né, lixo hospitalar. Agora eu queria colocar você no debate para você falar sobre essa questão. A gente estava experimentando um boom na construção civil, boom na Copa, tudo crescendo, e como é que fica a fiscalização e o seu trabalho? Veja só, com tanto boom. Veja só, eu antes de entrar propriamente dito aqui na fiscalização, no nosso trabalho, eu queria só quebrar um pouco esse paradigma, né, que, embora não discordando da abordagem voltada, né, comentada com os senhores aqui, voltada para o trabalhador, eu gostaria de refletir acerca de uma abordagem voltada para a empresa. Então, veja só, normalmente o que a gente observa é que as empresas têm, via de regra, responsabilizado o trabalhador por conta da ocorrência de um determinado acidente. Ou seja, é aquele chamado ato inseguro. Não, houve o acidente porque o trabalhador falhou em algum momento. E, normalmente, as empresas têm a sua gestão de segurança voltada para o equipamento de proteção individual. Ou seja, eu forneço o equipamento de proteção individual e tudo mais está resolvido. Quando, na verdade, se nós formos observar o que determinam as normas regulamentadoras, é exatamente o contrário. Existe uma hierarquia das normas, das medidas de segurança, que diz exatamente o oposto. Que bom seria se não fosse necessária a utilização do EPI, né? Melhor, está estabelecido lá na norma, que se estabeleça nos ambientes de trabalho medidas de proteção coletiva, medidas coletivas de controle do risco. Vamos dar um exemplo da construção, porque está em moda a construção. Então, por exemplo, em vez de eu oferecer para o trabalhador um capacete, eu devo oferecer para o trabalhador, e não apenas para aquele trabalhador, mas para o conjunto de trabalhadores, uma medida de proteção coletiva, que evite com que eventualmente alguma coisa caia sobre o capacete. Então, por exemplo, uma plataforma de proteção, aquela espécie de bandeja que circula as edificações, a gente está andando por aí, a gente vê nas obras, aquela espécie de bandeja do lado de fora da obra. Ou seja, se alguma coisa cair, cai sobre aquela bandeja. Você imagina um bloco caindo, por exemplo, da 20ª laje sobre o trabalhador, que está no piso térreo, sobre o capacete do trabalhador. Ou seja, o capacete não serve para absolutamente nada. Então nós temos que mudar o foco, tirar o foco do trabalhador e voltar o foco para as medidas de controle, para as medidas de proteção coletiva, tá certo? Isso em todos os setores econômicos, não só na construção civil. Com relação à superintendência,
nós estamos desenvolvendo um trabalho intenso e efetivo, não é? Assim, sem medo de cometer nenhuma heresia, tá certo? E efetivo em todos os segmentos da economia. Nós trabalhamos por projeto. Então, nós temos um projeto de fiscalização rural, nós temos um projeto de fiscalização da construção, a mineração, setor bancário, setor industrial. Ou seja, nós fiscalizamos todos os setores econômicos onde há trabalhadores. Se ali tem um trabalhador, a gente vai fiscalizar. Logicamente, nós não temos uma equipe suficiente para alcançar todo esse número de empresas. Portanto, a gente faz por amostragem de acordo com o nosso planejamento. Com relação, por exemplo, à questão do agrotóxico que o professor citou. Nós temos realizado fiscalizações no setor rural. São inúmeras as ações fiscais que a gente tem realizado em fazendas aqui no estado da Bahia. E sem medo de cometer heresia, de novo, nós temos mudado ou contribuído muito para mudar a realidade das condições de trabalho nas fazendas. Se antigamente nós não encontrávamos nas fazendas sequer um local para as pessoas fazerem as suas refeições, hoje já há fazendas que oferecem muito mais do que um simples local para se fazer as refeições. Então, com relação a agrotóxicos, também a gente tem agido nesse sentido de coibir a utilização coibir a utilização do agrotóxico sem nenhuma medida de controle do risco, tá certo? A NR31, que trata de fiscalização, né, de fiscalização no setor rural, a gente tem aplicado da melhor maneira possível. Ô Flávio, vocês têm algum disque de denúncia, alguma coisa assim, se a pessoa quiser? Temos a superintendência ou qualquer unidade regional do Ministério do Trabalho, né, onde você está, né, nos assistindo. E quando você tiver uma denúncia, o bom é que você compareça ao órgão local do Ministério do Trabalho para fazer essa denúncia pessoalmente, porque há alguns detalhes que o auditor fiscal precisa verificar, não é? E o melhor é que essa denúncia seja feita pessoalmente. Se não há possibilidade nenhuma de você fazer essa denúncia pessoalmente, aí você liga para a unidade local do Ministério do Trabalho e Emprego para que um auditor fiscal compareça até aquele local para fazer uma ação fiscal. Ok, vamos parar para a gente tomar um pouquinho de água. Você quer falar? Fique à vontade. Não, eu só queria concordar com o que o Flávio colocou em relação à gestão de segurança por parte da empresa. A empresa é que tem as melhores condições de garantir a segurança para os trabalhadores, né? Não é o Ministério do Trabalho é extremamente importante do ponto de vista de legislação e tudo mais. O trabalhador é extremamente importante. Mas a empresa que tem a responsabilidade de gerenciar, de estabelecer um programa de segurança, de avaliar o risco, porque é ela que conhece melhor o risco daquele local. Estava conversando com o Flávio daqui a poucos minutos sobre uma ANR que vem aí, a NR20. E que coloca... Que é uma NR? Norma regulamentadora. Não é da área saber. A norma regulamentadora é um instrumento extremamente importante, faz parte da legislação brasileira e tem as normas, são diversas normas, o Flávio citou a 31, mas a 20, por exemplo, é sobre gases combustíveis inflamáveis. E aí ela direciona a avaliação de risco para a empresa. A empresa é que tem técnicos e tem que ter técnicos e engenheiros capazes de avaliar o risco. E ela ser responsabilizada exatamente pela avaliação adequada. Então, essa é uma questão extremamente importante. E o avanço que nós tivemos na segurança do polo, na prevenção de acidentes, foi exatamente por aí, pela avaliação de risco. Na atividade laboral, na atividade do trabalho, o risco é constante. Não existe risco zero em qualquer atividade. Em todas as atividades tem risco. E você tem que saber gerenciar esse risco. Você tem que avaliar os riscos. Realizar treinamento, realizar investimentos em equipamentos, uma série de coisas. E o EPI, ele deve ser usado em última análise, sempre, sempre. Ok, então. Ori, antes de terminar, só queria deixar claro aqui que eu não quis em momento nenhum transferir a responsabilidade da segurança integralmente para o trabalhador. Eu só quis falar esses aspectos sobre a dificuldade que você tem em treinar essas pessoas. Né? A responsabilidade realmente é do empregador, ele que assume o custo do empresarial, ele tem esse custo de treinar. E treinar em segurança é fundamental. Sem treinamento não vai existir segurança. Na verdade, é uma questão que ninguém pode obrigar, né? Ele não pode deixar de fornecer, mas também não tem como obrigar que a pessoa use, né? Tem como obrigar, vamos usar. A NR1 obriga, inclusive, é passiva de punição, está na NR1. Se você deixar de usar, está na NR1, na NR6, que está o não uso injustificado do EPI é passiva de punição. Pronto. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta, então.
Deixa eu dar uma paradinha por rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já.